Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Direto aos Fatos e hoje nós estreamos o quadro Direto aos Fatos Resenha, com um livro aí que está fazendo um sucesso absoluto, que é o Inquérito do Fim do Mundo. E ninguém melhor para falar desse livro do que um dos autores dele, que é o procurador Marcelo Rocha Monteiro, que escreveu um dos capítulos essenciais do livro, que é realmente sobre o inquérito e o Supremo Tribunal Federal. Doutor, muito obrigada por aceitar falar com a gente. Oi, Camila, eu que agradeço o convite. É muito bom poder falar sobre o nosso livro agora, né? Porque a gente acaba de ter outra demonstração de abuso de poder, de violação da Constituição pelo Supremo Tribunal Federal, né? O espírito do livro, a intenção, a ideia principal da Cláudia Rodrigues Piovesan, que é a organizadora, a idealizadora desse projeto, né? Minha amiga querida, colega também, promotora de justiça do Ministério Público do Paraná, e que dizia, olha, esses abusos que o Supremo vem cometendo, essas ilegalidades, não podem ficar sem registro, né? É preciso que daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos as pessoas saibam, né, o que aconteceu, seja no inquérito do fim do mundo, seja naquele inquérito para supostamente investigar as manifestações que eles chamam de antidemocráticas, né? E isso acabou se mostrando uma ideia absolutamente correta e necessária, porque agora, na semana do Carnaval, da terça para a quarta-feira de cinzas, nós presenciamos mais um abuso, mais uma ilegalidade, né, do Supremo Tribunal Federal, que foi a prisão em flagrante, sem flagrante, né, do deputado Daniel Silveira, que, independente do que ele tenha dito e da gente não concordar com o que ele tenha dito ou com a escolha dos termos que ele eventualmente tenha feito, né, concordando ou não, a questão objetiva, está lá no artigo 53 da Constituição, é que ele tem imunidade penal, né? Como parlamentar, ele não pode ser responsabilizado, diz a Constituição, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, né? Então, quaisquer, né, como disse o ministro, o jurista Ives Gandra, qualquer quer dizer qualquer, né, no plural ou no singular, né? Então, isso não impediu o Supremo de violar o texto legal e mandar prender, né? Inicialmente o ministro Alexandre de Moraes mandou prender, depois o plenário confirmou essa ordem de prisão. Então, esse é o tipo de abuso, né, que a gente quis documentar, né, no livro. Por isso que o nome do livro é O Inquérito do Fim do Mundo, e o subtítulo é O Apagar das Luzes do Direito Brasileiro, né? Porque se o direito continuar nesse caminho, né, o caminho é muito perigoso, o direito está morrendo, né? Direito é segurança, estabilidade, segurança jurídica. Se eu sou parlamentar e a Constituição diz que eu tenho imunidade penal para qualquer palavra ou discurso ou opinião minha, então eu tenho essa segurança. Aí eu chego lá e faço um discurso, né? Por exemplo, eu faço mais que um discurso, uma sessão solene comemorando os 100 anos da Revolução Comunista na Rússia, né? Parlamentar, então ele tem que ter a segurança de que ele vai fazer isso e não vai sair de lá preso. Aliás, os que fizeram isso realmente não saíram presos, né? Aí vem um outro parlamentar e faz um outro discurso, em vez de enaltecer uma ditadura comunista, ele enaltece o AI-5, né? Vamos combinar que os dois são antidemocráticos, mas olha, a proporção comparado com o que a Revolução Russa matou, o AI-5 é brincadeira de criança, né? Mas aí ele é preso, né? Ele também acreditou, igual ao deputado que comemorou a Revolução Russa, ele também acreditou no texto da lei, no texto do artigo 53, dizendo que qualquer discurso, qualquer palavra teria imunidade penal. Então, quando a corte mais alta do país não cumpre a lei
e inventa artifícios para deixar de cumpri-la, né? Como essa questão do espírito da lei, a finalidade do legislador, que a gente pode depois falar sobre esse tipo de coisa, né? Isso gera insegurança. Eu sou um cidadão, eu tenho uma lei dizendo é proibido fazer isso, é permitido fazer aquilo. Então eu quero ter a segurança de que eu vou poder fazer aquilo sem que um ministro do Supremo diga, não, você está preso porque a lei diz que você pode fazer aquilo, mas não é bem assim, o espírito... eu estou em cana. Então, o nosso livro, obviamente, não trata do episódio do deputado Daniel Silveira, porque foi lançado meses antes, mas o espírito é esse, né? Como uma corte, por questões políticas e corporativistas, né? Você percebe no episódio do inquérito do fim do mundo que o Supremo, os ministros do Supremo, estão se defendendo, estão violando a lei para defender os seus interesses, né? É legítimo até defender os próprios interesses ou defender os interesses da corporação a qual você pertence, mas você não pode rasgar a lei por causa disso. Eu não posso, para defender os moradores do condomínio do qual eu sou síndico, contratar um grupo de extermínio para matar todos os suspeitos de serem assaltantes que moram em volta. É legítimo que eu defenda os interesses do meu condomínio, mas eu não posso contratar um grupo de extermínio para praticar linchamento, homicídio, etc. O que o Supremo fez do inquérito do fim do mundo é um linchamento jurídico. Então, enfim, é uma coleção de ilegalidades que, se você quiser, a gente pode começar a analisar aí. Claro. Inclusive, doutor, eu li o livro, os 2 capítulos, lógico, tem um time sensacional aqui. Tem o Flávio Morgan, tem a doutora Ludmila Lins, o doutor Kleber Travares, que eu tenho uma enorme admiração pelo Kleber, mas os 2 capítulos que eu mais gostei foi o do senhor, que explica o inquérito, e o do doutor Márcio Tila, que ele traz um conteúdo histórico, né? Desde marxismo cultural, escola de Frankfurt, teoria crítica e tudo. Eu, baseada no seu capítulo e no capítulo do doutor Márcio, eu concluí que esse inquérito é o Tribunal da Santa Inquisição Judicial. Eu concluí isso de forma correta? Sim. Foi ótimo você começar fazendo essa comparação, né, com a Santa Inquisição. O processo penal, o processo criminal, durante, vamos dizer assim, 10 séculos, né, um milênio, ele teve uma influência muito grande da Santa Inquisição. E tanto que nós, professores de processo penal, ensinamos sempre no início do curso aos alunos que existem 2 modelos de processo penal. Um que a gente chama de sistema acusatório, que é o nosso, e o outro a gente chama justamente de sistema inquisitorial, sistema inquisitório ou inquisitorial, né? Que tem a ver com a Inquisição, né? A origem de todas essas palavras, inquisitório, inquisição, é a palavra inquisa. Inquisa significa uma investigação, né? Então, hoje, qual é a característica do sistema acusatório? Né? No meu capítulo, que é explicando para o leigo o inquérito do fim do mundo, né, que eu chamo de o inquérito do fim do direito, eu dividi em 5 partes. O que é, afinal, o inquérito, e a segunda parte se chama sistema acusatório. Nunca ouvi falar. Claro, a maioria das pessoas, dos leigos, também nunca ouviu falar. Né? E no sistema acusatório, existe uma grande preocupação com a neutralidade de quem vai julgar o réu. O juiz neutro, ele não pode ter participado de investigações do fato que antecederam o processo. Por quê? Bom, o juiz neutro, para as coisas mais óbvias, o juiz neutro não pode se confundir com o acusador, não pode ser a mesma pessoa do acusador, não pode ser a mesma pessoa da vítima. Né? Ninguém vai ser neutro se for vítima de um crime e for julgado. Imagina. Né? Eu sou juiz de direito, o sujeito
estupra a minha filha, ou é acusado de estuprar a minha filha, e quem vai julgá-lo sou eu. Eu sou o pai da vítima. Então não faz sentido nenhum, né? Como não faria sentido se eu fosse o pai dele, né? Eu não posso, como juiz, ser o pai do acusado, nem o pai da vítima, nem posso ser o acusado, nem posso ser a vítima, não posso ser o acusador. Né? Mas, além disso, essa ideia da neutralidade do juiz, ela se completa com a visão de que, se um juiz atua como um investigador num inquérito, né, o inquérito não é o processo, o inquérito é uma investigação que a gente faz antes do processo, para descobrir se houve de verdade o crime, para descobrir quem praticou esse crime e para que, a partir daí, possa haver um processo, com um promotor fazendo uma acusação formal, né, o acusado sendo chamado para se defender, acompanhado de um profissional, e um juiz para julgar isso. Né? Então, acusador, a gente representa o sistema acusatório pela figura de um triângulo. Né? Num vértice está o acusador, que em geral é o promotor, é o Ministério Público. No outro vértice está o acusado, assistido por seu defensor. E lá em cima, né, no terceiro vértice do triângulo, está o juiz. Ele está à mesma distância, ele guarda a mesma distância do acusador e do acusado. Ele não fica mais pertinho de um, nem fica mais pertinho do outro. Antes desse processo acontecer, a gente tem a investigação, que é normalmente feita pela polícia, às vezes é feita pelo promotor, às vezes é feita pela polícia em conjunto com o promotor. Vocês lembram da Lava Jato, da Força Tarefa, que reunia polícia e Ministério Público. Né? Mas não pode ser feita pelo juiz. Né? O juiz não pode instaurar inquérito, o juiz não pode presidir inquérito, o juiz não pode comandar inquérito. Por quê? Porque, como o inquérito é uma investigação que antecede o processo, é absolutamente impossível, do ponto de vista, não é nem jurídico, do ponto de vista, sei lá, psicológico da mente humana. Como é que você, Camila, passa 1 mês, 6 meses, 1 ano, já não sei mais nem quanto tempo que vem se arrastando esse inquérito do fim do mundo, você passa 1 ano investigando fatos, é impossível você não formar uma opinião, um conceito sobre quem fez o quê, por quê, se é culpado, se é inocente. Isso está acontecendo antes do processo começar. Você é juiz, você que está investigando é juiz. Por isso que a lei não quer juiz investigando. Significa que antes do processo começar, e você vai ser juiz desse processo, você já tem um conceito pré-estabelecido. Conceito pré-estabelecido é o que a gente chama de pré-conceito ou pré-julgamento. Aliás, em inglês a palavra é prejudice, né? Que é a mesma. A ideia é essa, é pré-julgar. Né? Preconceito em inglês, né? É prejudice. E o judice, o JUDICE, né? É julgar, é julgamento. No Rio de Janeiro, por exemplo, no estado do Rio, que foi o primeiro a fazer isso há 30 anos, 91, 30 anos certinho, o próprio Poder Judiciário do Rio de Janeiro disse: nós não vamos mais receber inquéritos. A polícia que remeta os inquéritos direto para o promotor. Quando o promotor achar que está no momento de começar um processo, de fazer uma denúncia formal, né? A denúncia é o nome da acusação formal que dá início ao processo. Aí ele manda para o juiz a denúncia, acompanhada do inquérito. Mas enquanto... Aí, supostamente, a investigação acabou. A investigação acabou e permitiu que seja feita uma acusação pelo promotor. Antes disso, o juiz não entra na jogada, a não ser se for provocado, ou seja, a pedido da polícia ou do promotor, para situações excepcionais que já exigem a atuação de um juiz no curso de uma investigação. Quais são essas situações? Basicamente, decretar uma prisão cautelar do investigado, fazer uma busca e apreensão no domicílio do investigado, uma interceptação da conversa telefônica do investigado. Basicamente isso. Se a polícia... Mas veja como funciona isso, é muito importante. Se a polícia ou o promotor, ou os dois, entenderem que num determinado inquérito precisa
mandar a polícia lá na casa do investigado, entrar, fazer uma busca, computador, laptop, celular, apreender. Se ela achar, a polícia, ou se o MP achar que precisa fazer isso, vai pedir ao juiz uma autorização. Isso nunca pode partir do próprio juiz. O juiz não pode atuar de ofício. De ofício é uma expressão que a gente usa, em latim é ex officio, quando um juiz faz alguma coisa por iniciativa dele, ninguém pediu. Ninguém pediu. O juiz da Inquisição, Camila, por isso que a sua lembrança da Inquisição... O juiz da Inquisição se chamava juiz inquisidor, ele fazia tudo de ofício. Era um sistema em que não havia preocupação com a imparcialidade do juiz. Então, ele acusava de ofício, investigava de ofício, instaurava o processo de ofício, tanto que não existia a figura do promotor, nem do delegado. Era o juiz que centralizava na figura dele todas as funções. O senhor fala em busca e apreensão, já me dá até uma aceleração assim no coração, sabe? Pois é. Porque eu passei por isso, né? Muito invasivo. Nossa, como é incômodo isso. Veja só, Camila, que a ideia é muito simples, né? A polícia quer fazer uma busca na sua casa, uma busca e apreensão na sua casa. A polícia e o promotor, vamos dizer. Existe aí uma situação óbvia de conflito de interesses, né? De um lado, a polícia alega que precisa entrar na sua casa e apreender coisas suas para o interesse da investigação. Do outro lado, você tem o seu direito à inviolabilidade do domicílio, o direito que você tem de dispor dos seus bens, dos seus celulares, do seu computador, enfim, né? De que eles não sejam levados para uma delegacia de polícia. Então, esse conflito entre o investigador de um lado e o investigado do outro vai ser submetido a um juiz que pode resolver isso, que tem autoridade, por quê? Por causa da neutralidade. Essa é a própria ideia de juiz, né? Mas quem é que ele é nessa história? Ele é o investigador ou é o investigado? Não, ele não é nenhum dos dois, ele é um terceiro imparcial. Então, maravilha. Ele vai olhar para o pedido do delegado de busca e apreensão na casa da Camila e dizer assim, aqui realmente eu acho que é importante, vou deferir. Ou, não, isso não faz sentido, isso é um abuso, não tem motivo para isso, vou indeferir. Tá? Agora, Camila, imagina quando o investigador e o juiz são a mesma pessoa. Aí danou-se, né? Aí a busca na sua casa já está autorizada de antemão, porque quem tem o poder de autorizar é a mesma autoridade que quer fazer a busca. Então, não tem jeito. Doutor, no livro, o senhor cita o regimento interno do STF, na qual não seria permitido essa ação que dá até medo de falar dele, então é o inominável, né? Do inominável. O artigo 43 do regimento interno do STF. Então, eles podem passar por cima do artigo do regimento? Veja só, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, você mencionou aí o artigo 43, o regimento interno, ele é de 1900, deixa eu ver aqui, 80, deixa eu ver aqui para não errar o ano, ele é com certeza anterior à Constituição de 1980, é de 1980, o regimento interno. É 8 anos anterior à Constituição Federal. Então, o que a gente diz no meio jurídico nessa situação? Quando você tem um dispositivo, um artigo de uma lei qualquer, aí vem uma nova Constituição que traz um sistema, por exemplo, um sistema de justiça criminal que é o modelo acusatório. A nossa Constituição adotou o sistema acusatório. Eu não conheço nenhum autor. A Constituição é de 80, de 88. Eu comecei a lecionar processo penal em 87, né? Comecei novo, tá? Deixa eu só fazer essa ressalva, porque já tem muito tempo. Mas, então, assim, eu não conheço nenhum autor, tá? Inclusive tem 2 ministros do Supremo que lecionam na mesma faculdade que eu, um deles é do mesmo departamento que eu, não conheço nenhum que negue
que a Constituição adotou um sistema acusatório, né? Então, o sistema acusatório, que eu já expliquei mais ou menos com a figura do triângulo, né, diz que as funções são diferentes, são separadas, né? O que o juiz faz não é o mesmo que a polícia faz, que não é o mesmo que o promotor faz, que, obviamente, não é o mesmo que o advogado faz. Cada um na sua. Né? Então, quem investiga é polícia e Ministério Público. Juiz julga, né? Juiz exerce função jurisdicional. Polícia exerce função investigatória. Promotor exerce função acusatória e, às vezes, também participa da investigação, o que isso não é proibido. Né? A grande proibição, né? O grande dogma do sistema acusatório é que o juiz não se confunda com a polícia e com o promotor, que não pratique atos de investigação, que são atos policiais, ou de acusação, que são atos do promotor. Aí você tem realmente um artigo, que é o 43 do Regimento Interno, que diz uma coisa diferente. Olha, nas circunstâncias X, Y e Z, o Supremo, que obviamente é um órgão do Poder Judiciário, né, são 11 juízes, poderá instaurar inquérito, poderá investigar, poderá fazer aquilo que é a função da polícia. Ora, como isso não se coaduna com o que está na Constituição, a gente diz que esse artigo 43 não foi recepcionado. Nesse aspecto, ele não vale mais. Tá? Então, ele não poderia ser invocado já de início, na medida em que ele não está mais em vigor. Tá? Por exemplo, nós tínhamos no Código de Processo Penal um tipo de procedimento em situações específicas de contravenções penais, jogo de bicho e outras. Depois também foi estendido para crimes de trânsito, né? Antes mesmo do Código de Trânsito, que dizia que nesse tipo de procedimento, a peça acusatória, olha que loucura, né? Isso é um típico resquício da Inquisição. A peça com a acusação redigida contra o réu podia ser redigida e assinada pelo juiz. O juiz que ia julgar a causa fazia a acusação. Então, você se defendia de uma acusação feita por um juiz, ia ser julgado pelo mesmo juiz que te acusou. Quando entrou a Constituição, não houve dúvida. Falou, isso não vale mais. Né? Pode até não ter uma lei revogando expressamente. Até teve depois. Mas já está revogado porque não foi recepcionado. É incompatível. Né? Se você tem uma Constituição dizendo que é proibida a pena de morte, e antes dela você tinha um Código Penal, digamos, né? Não era o nosso caso, prevendo pena de morte, não precisa revogar expressamente esse artigo do Código. Quando a Constituição entra em vigor dizendo proibido pena de morte, esse artigo que prevê pena de morte no Código de Processo Penal já não vale mais. Já está revogado tacitamente, porque não foi... Está revogado implicitamente, né? Porque não foi recepcionado pela Constituição. É o caso do artigo 43. Mas vamos admitir que o artigo 43 estivesse ainda em vigor, como considerou o Supremo. Né? O artigo 43 permitia, ou permite, para quem entende que ele ainda está em vigor, que o Supremo instaure inquérito para crimes cometidos em suas dependências. Pelo amor de Deus. Já pensou, Camila, você aí na sua casa, digitando, fazendo um post criticando o Supremo, aí o ministro olha para o seu post e diz: o crime foi cometido no prédio do Supremo Tribunal Federal. Ah, pelo amor de Deus, né? É debochar da nossa inteligência isso, né? Ah, não, Marcelo, mas é que antigamente é 1980, né? Parece que o sujeito está falando de 1815. Antigamente não havia internet e, portanto, não havia como você cometer um crime contra a honra dos ministros do Supremo ou uma ameaça aos ministros do Supremo, a não ser que você estivesse dentro do prédio. Ah, você está brincando comigo, né? Quer dizer que em 1980 não existia televisão? Olha aí, pessoal, para os mais novos, eu garanto, hein? Já existia, tá? Já existia. Eu era adolescente em 1980. Juro para vocês, internet não tinha, mas já tinha televisão. O sujeito podia dar uma entrevista para a afiliada da TV Globo lá em Belém do Pará, dizendo: esse ministro do Supremo é um vagabundo, não sei o quê, eu vou lá, eu vou matar, eu vou fazer. Pronto. Ele estava em Belém do Pará cometendo um crime contra o ministro do Supremo, uma ameaça, uma injúria, uma calúnia, uma difamação, sem estar na dependência do Supremo. Então, essa história de que antes não era possível, né, e que por isso agora você tem que interpretar
esta regra como valendo para quem esteja em qualquer lugar do Brasil, desde que esteja cometendo um crime contra o ministro do Supremo, né? Isso chega a ser infantil, né? Eu diria que é um insulto à nossa inteligência. Era isso que eu ia perguntar para o senhor. Se não me engano, o Toffoli falou que ele vai ser o editor da nação. Teve um outro ministro, que agora eu não me recordo quem foi, que disse que a internet é território do Supremo, tendo em vista que agora os trabalhos são home office. Então, o Brasil virou do Supremo, seria isso? O Brasil virou uma dependência do Supremo, né? O Brasil virou uma dependência do Supremo, né? Está precisando aparecer alguém para dar o grito da independência, né? Porque eu não quero ser dependência desses 11 senhores, né? É a última coisa que eu quero na vida. Eles têm uma visão de mundo que não tem nada a ver com a minha, uma visão autoritária que quer se impor, né? Eles têm todo o direito, como cidadão, de ter a visão do mundo que quiserem. Progressista, esquerdista, intervencionista, estatista, acreditar nessas ideias identitárias, essa coisa horrorosa que hoje está presente de forma quase que caricata, né, em tantos setores, né? Empresa criando curso de formação profissional proibido para quem não for negro e outras barbaridades. Né? Se eles quiserem acreditar nisso como cidadãos, né? Sabe, acreditar que a ditadura venezuelana é uma ditadura conservadora de direita. Quer dizer, a bobagem que quiserem falar, podem falar, né? Achar que aquele youtuber que imita a Foca é um sujeito importantíssimo, e a gente deve ouvi-lo sobre justiça, sobre filosofia. Não estou nem aí. Né? Agora, que não queiram impor isso para mim. Né? Que não queiram impor essa visão distorcida, estúpida, né? Para a nação como um todo. Né? Outro dia eu ouvi um ministro dizendo que ele entende que os conservadores também podem participar do debate político. Eu quase mandei uma carta de agradecimento para ele. Puxa, mas que gentileza, Excelência. Né? Então, Vossa Excelência permite, mas que bondade, não é? Mas sem extremismos, fez ele a ressalva. Né? Então, ora, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, ele é que vai decidir quais são as correntes políticas que podem ou não podem participar do debate. Não. Eu não quero virar dependência de um tribunal assim, não. Doutor, o livro, O Inquérito do Fim do Mundo, ele trata do inquérito das fake news, né? Também nós temos o inquérito 4828, que é do Atos Antidemocrático, que eu não sei como conseguiu aquilo lá fazer uma bola que parece que englobou tudo e todos. A questão é, os nossos advogados não têm acesso à nossa parte do apêndice, tanto que eu questionei ao doutor Paulo Faria, que é o meu advogado. Eu fiz, doutor, como é que o senhor está fazendo para me defender? Ele falou, com a luz divina, porque é o que dá para fazer. Ele não teve acesso a nada. Tendo em vista que o acusado tem direito a saber por que está sendo acusado, e tudo que engloba esse inquérito do fim do mundo, quais os pontos mais bizarros que o senhor destaca? Olha, os mais bizarros são, primeiro, a instauração de uma investigação pelo Poder Judiciário de ofício, que eu já mencionei. Né? O Poder Judiciário não deve agir de ofício, ele deve agir somente se for provocado. Né? Isso é uma regra tão nova, mas tão nova, tão recente, que ela era dita pelos romanos no tempo em que eles falavam latim. Logo outro dia, né? Ne procedat iudex ex officio. O juiz não procede por iniciativa própria. Né? Ele tem que receber um pedido, um pedido, um requerimento, uma provocação, uma solicitação. Então, foi iniciativa própria do Toffoli, né? do Alexandre de Moraes, instauraram a investigação e pronto. Então, essa é a primeira aberração. Né? Além disso, usaram como fundamento, como a gente também já falou, um artigo 43 do Regimento Interno, que mesmo que você entenda que está em vigor, né? Eu entendo que não está nesse aspecto, mas ainda que você entenda que está em vigor, não tem nada a ver com o caso. Né? Evidente que nenhum daqueles crimes, supostos crimes, foi praticado nas dependências do Supremo. A terceira, e que talvez, do ponto de vista da compreensão do leigo, seja a mais evidente a aberração, a coisa mais bizarra, é que nesses supostos crimes
de ameaça, de injúria, calúnia, difamação, as vítimas são eles, os ministros. Né? Então, eles não podem ser os juízes. Se você, aquele exemplo que eu dei, né? Se você foi vítima de um crime, né? Você é juíza de direito. E é síndica do teu prédio. O teu vizinho diz na assembleia do condomínio que você está roubando dinheiro do prédio, que você é uma ladra, que você é isso, que você é aquilo. Né? Aí você processa ele por calúnia, injúria, difamação. Né? Quando chega no dia da audiência, ele entra na sala, né? Quando ele olha lá para a cadeirinha do juiz, e olha a Camila aí. Quer dizer, só pode. Isso aí é quase uma piada de mau gosto, né? Se você se diz vítima, né? E eu até admito que nesse inquérito do fim do mundo você vai ter algumas situações, né? Uma ou outra, né? Que poderiam, em tese, caracterizar uma ameaça ao ministro do Supremo, uma calúnia ao ministro do Supremo. Né? Outras não, outras são um exercício legítimo do direito de crítica. E perceba, Camila, até para fazer esse filtro, para distinguir o que é ameaça, o que é calúnia, o que é injúria e o que é a liberdade de expressão, o direito de crítica, você precisa de uma pessoa neutra. Tá? A pessoa criticada sempre tende a achar que foi ofendida, que quem a criticou passou do limite. É por isso que o juiz tem que ser neutro, para dizer, olha aqui, ó, não, isso aqui não, isso aí está dizendo que as decisões do Supremo são muito ruins, são desastrosas, né? São uma vergonha. Linguagem dura, mas é crítica. Não tem crime nenhum. Isso aqui vou botar uma bomba na casa do... aí não, aí é ameaça. Né? Até para ter esse discernimento, né, você precisa Eu já fiz críticas, eu faço críticas duríssimas a decisões de ministros do Supremo nas minhas aulas, porque isso faz parte da minha profissão. Eu, como professor de Direito Processual Penal, eu tenho que, né, criticar, porque os alunos me perguntam, professor, o ministro lá do Supremo é juiz, não é? Ele instaurou um inquérito por iniciativa própria. O juiz pode fazer isso? Não, isso é um absurdo. Né? Então, você está dentro... Agora, no inquérito, né, como você falou, pega tudo e pega todos, né, você precisa ter... O mínimo que você precisa ter, né, é uma pessoa isenta. Se você é a pessoa que se sente xingada, se sente ameaçada, você não pode ser juiz nessa causa. Né? A lei é expressa, você não pode ter interesse na causa. A outra coisa bizarra, né, deve ser a quarta já, é que você tem como investigados nesse inquérito que corre perante o Supremo pessoas que não têm foro por prerrogativa de função. Quem não tem foro por prerrogativa de função, o juiz competente para qualquer medida no curso de um inquérito, né, é o juiz de primeira instância. Né? Se você é jornalista, né, e a polícia quer a sua prisão cautelar, ela tem que pedir ao juiz de primeira instância. Se você é jornalista, a polícia quer fazer uma busca e apreensão na sua casa, ela tem que pedir ao juiz de primeira instância. O que o Supremo tem a ver com isso? Né? Então, o Supremo criou um artifício, né, que foi o de dizer que existe uma grande conspiração. Depois, nós é que somos os teóricos da conspiração. Né? Uma grande conspiração contra o Supremo, que envolve jornalistas, blogueiros e deputados federais, porque aí se envolve deputado federal, essa é a justificativa, eu diria, é o pretexto, né, para estabelecer a competência do Supremo Tribunal Federal. Né? Bizarro. Doutora, só que eu, Alan dos Santos e tantos outros aí que sofreram busca e apreensão, Oswaldo Eustáquio, que inclusive ficou preso, você gostando ou não do Eustáquio, ele ficou preso, o Daniel Silveira também está preso, mas nós não temos foro privilegiado. Isso não seria, então, escopo de uma outra autoridade que não seja o Supremo, já que o Supremo cabe a quem tem esse foro? A gente pode dizer que a censura está sendo instaurada no Brasil? Exatamente, né? Exatamente. Quer dizer, o Supremo não tem competência para atos para medidas cautelares contra indiciados ou réus que não têm foro privilegiado, né? Foro por prerrogativa de função, como a gente diz. Acho que o leigo conhece mais como foro privilegiado. Não tem, quem tem essa competência é o juiz de primeira instância. Né? Então, o que você percebe é que isso é nitidamente uma manobra do Supremo, né, para se defender. Essa que é a verdade. Né? Então, o Supremo pensa assim, nós temos que nos defender
desses subversivos, da Camila, né? Do Alan, do Bernardo, né? Precisamos nos defender dessa gente subversiva, mas eles não são deputados, né? Então nós não temos competência para agir contra eles. O que a gente vai fazer? Vamos inventar que tem uma conspiração, eles fazem parte de uma conspiração liderada por um grupo de deputados. E aí a gente cria, em processo penal, a gente chama isso de conexão, né? Como todos têm conexão, né? Eu me lembro que uma das decisões dizia: a prova da conexão é que um compartilha a postagem. Desculpe, o tema é sério, mas eu tenho que rir, né? Compartilhar uma postagem significando formar uma associação criminal. Olha aqui, o Marcelo compartilhou um post aqui do Juquinha, isso significa que eles fazem parte da mesma organização criminosa. Então você não sabe se chora ou se ri diante de uma estupidez dessas, né? Quer dizer, estupidez em termos, né? Porque eu não acredito que isso seja produto de falta de conhecimento jurídico, com toda a sinceridade. Não acredito que isso seja erro de boa-fé. Eu tenho sérias dúvidas, né? Ou se é uma iniciativa deliberada de contornar a lei, de driblar a lei, para defender os interesses, repito, corporativos, né, de um grupo de ministros que se vê, em algum momento, ameaçado, né? Vê a sua ideia de poder quase que absoluto, a ideia que o Supremo tem hoje de poder, né, com pouquíssimas exceções, né, é uma ideia de poder ilimitado, de poder absoluto. Eu estou vindo aqui participar desse programa com você com muita alegria, né? Acabei de fazer um post, né, sobre um voto do ministro Barroso, infelizmente acompanhado pela maioria, né, com o voto vencido do ministro Marco Aurélio Mello. Eu comparo os dois votos para mostrar como o ministro Marco Aurélio, nesse caso, está absolutamente correto, e o ministro Barroso está praticando o mais desenfreado ativismo judicial, né? Eles estão afastando um decreto do presidente da República de reformulação do CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Infância e da Adolescência. Esse é um conselho tomado por ONGs esquerdistas e é um órgão da administração pública federal, do Poder Executivo. O presidente da República está fazendo o que a Constituição diz expressamente que ele tem poder, através de decreto, organizando ou reorganizando a estrutura. O presidente Bolsonaro está limpando esse conselho. Nem tirar, mas reduzir o número de ONGs. Para você ter uma ideia, uma das deliberações desse conselho, dominado por ONGs, foi de que os menores infratores, a partir dos 12 anos de idade, têm direito de fazer sexo com os outros na unidade de internação. Coisa linda, né? E o presidente, para evitar esse tipo de descalabro, disse: não, peraí, chega, essas ONGs representam quem? Não foram eleitas por ninguém, o sujeito se junta lá com meia dúzia de amigos da patota, cria a ONG, né? Sou da Paz, não sei qual é o nome das ONGs lá, né? Sexo livre para crianças, não sei qual é exatamente o nome dessa daí. Né? E aí tem uma lei camarada lá da época do PT dizendo que essas ONGs têm direito a 18, sei lá quantos assentos no Conselho. Né? E o presidente da República diz: não, peraí, isso é um abuso, vamos reduzir. Vai o ministro e diz: ele não pode fazer isso. O voto é totalmente no sentido, o voto dele, da interferência naquilo que é poder do presidente da República. Né? A Constituição diz que ele pode editar decretos. E o que o ministro está dizendo é que ele pode editar decretos desde que eu e os meus colegas do Supremo concordemos com o decreto. Bom, então quem nos governa é o Supremo. Né? Por isso que eu botei no post o nome de diretas já, porque a gente votou para presidente, né? Mas estamos sendo governados por quem nós não elegemos. Eu falo, a gente votou em um e levou 12. Uma promoção. Compre um e leve 12. Eu estou com medo, Camila, que a gente acabe chegando à conclusão que levou 11, né? Porque se depender deles, o presidente não vai ter poder nenhum. Né? Eles estão fixando a alíquota de imposto. Nós chegamos nesse ponto. A alíquota de imposto de importação. É insano.
Doutor, tem uma coisa aqui que me chamou a atenção no livro, é que a doutora Ludmila Lins, a juíza Ludmila Lins, fala assim, esse inquérito não é um ativismo judicial e ela dá as razões dela. Já o doutor Márcio Stila já falou, olha, pode ser visto como um ativismo judicial. Eu gostaria de ouvir do senhor, ele pode ser considerado um ativismo judicial ou não? Ele tem aspectos... O que é o ativismo judicial? O ativismo judicial é a invasão dos poderes, a invasão pelo juiz, ou pelo tribunal, pelo judiciário, daquilo que é poder do executivo, ou do legislativo. Nós temos um sistema teoricamente rígido de separação de poderes, que diz que o judiciário, por exemplo, não pode interferir no mérito do ato administrativo. Esse caso do Conanda, que a gente estava falando agora. Essa é uma demonstração explícita de ativismo judicial. O ativismo judicial é sempre uma ilegalidade do Poder Judiciário. Nem toda ilegalidade do Poder Judiciário é ativismo judicial. Então, nesse caso, por exemplo, o caso do Daniel Silveira, nós temos ali aspectos de abuso de poder, que não necessariamente caracterizam o ativismo, e temos também aspectos de ativismo. Nesse caso do inquérito do fim do mundo, nos dois, aliás, no inquérito do fim do mundo e no inquérito das manifestações supostamente antidemocráticas, nós temos uma série de ilegalidades, mas que não necessariamente caracterizam o ativismo judicial. Então, por exemplo, essa questão do próprio juiz tomar a iniciativa de instaurar inquérito, isso tem mais relação com violação do sistema acusatório, violação da neutralidade do juiz, do que com o ativismo judicial. Veja, um inquérito pode, eventualmente, até passar por um juiz, naquelas situações que eu mencionei, mas ele não pode ser instaurado por iniciativa desse juiz. Não é que inquérito seja algo estranho ao Poder Judiciário. Não, eles têm relação. Mas do que não é possível é que essa iniciativa de dar início às investigações, de instaurar o inquérito, seja do juiz. Então, o Código de Processo Penal é claro, instalação de inquérito é ato de delegado de polícia, por portaria, ou por auto de prisão em flagrante. Então, é muito mais uma violação do sistema acusatório, uma violação do devido processo legal. Outro exemplo, o ministro que foi vítima do xingamento, da ofensa ou da ameaça, querer julgar o autor da ofensa. Isso não é ativismo judicial, mas é claramente uma violação do devido processo legal. Não é que julgar não seja função do judiciário, lógico que é, mas não pode ser função desse juiz, porque esse juiz foi xingado pelo réu, vai julgar o réu. Esse juiz foi supostamente ameaçado, caluniado pelo réu. Ele não pode. Ele não pode, Camila, nem quando ele é o único juiz de uma cidadezinha do interior. A lei é muito clara nisso. Existe um negócio chamado substituto tabelar. Tem na cidadezinha do lado, que também é de um juiz só, esse juiz vai ser o substituto do outro. Ele vai ter que ligar para o colega e dizer: colega, olha só, o réu está sendo acusado aqui de proferir um crime de ameaça contra mim. Eu não posso julgá-lo. Então, estou marcando aqui uma audiência, ver qual é o dia. Marca aí uma audiência que eu já incluo aqui. Vem você, dá uma hora de carro, você vem até aqui, você que vai fazer. Ou, se você quiser, faz a audiência aí. Eu não posso ser juiz desse processo. O processo é da comarca, dessa comarca, desse fórum, dessa vara, Mas eu, que sou o juiz dessa vara, nesse caso, eu não posso atuar. Você, por favor, venha me substituir. Então, esse tipo de desrespeito a uma regra tão óbvia do devido processo legal. A gente tinha uma grande jurista, faleceu há coisa de 2 anos, a professora Ada Pellegrini. Ela dizia assim: o devido processo legal quer dizer um monte de coisa, mas tem uma coisa que, se não tiver presente, você não precisa nem olhar o resto. O processo é ilegal. É o seguinte: o juiz tem que ser neutro. O juiz tem que ser um terceiro
que não tenha nada a ver com aquela briga, aquele conflito ali. Se não for isso, meu amigo, não precisa nem ver o resto. Esse processo é ilegal. Então, esse tipo de coisa bizarra, de ilegalidade, né, não necessariamente se confunde com o ativismo judicial. Né? O ativismo judicial tem mais a ver, para dar 2 rápidos exemplos flagrantes, né? Um é a suposta criação do crime de homofobia. Uma Constituição que diz com todas as letras: não há crime sem previsão, sem lei anterior que o defina. Lei não é acórdão. Ministro do Supremo, de qualquer tribunal, eles proferem acórdão. Né? Acórdão é a mesma coisa que sentença, só que sentença é de um juiz e acórdão é de um grupo de juízes. Né? Acórdão é decisão judicial. Não, decisão judicial não cria crime. Né? Então, isso é ativismo. Eles estão invadindo a competência do legislativo. E outro exemplo é esse das alíquotas de importação de armas de fogo, que é quase folclórico. Né? O presidente diz, a Constituição é expressa, é facultado ao presidente alterar alíquotas de imposto de importação. Ele vai e diz assim, vou mudar a alíquota de 20% para 0%. Aí vai o Fachin e diz assim, não, 20% eu acho que não convém. Não é? Eu gosto mais de 20%. 0% eu não convém. Eu gosto mais de 20%. Né? Inclusive, vai prejudicar a indústria brasileira de armamento. Olha, o sujeito começa a fazer consideração sobre a política econômica. Camila, daí para o sujeito um dia dar uma liminar dizendo não, privatização da Eletrobras, eu acho que não convém. Não vou permitir. Acabou. Não adianta botar Paulo Guedes no menino, não adianta nada. Né? Eles vão governar. Né? A economia era onde eles eram mais comedidos, né? na interferência. Agora já estão, daqui a pouco não vai ter mais nenhuma área. Eles estão administrando a segurança pública do meu estado, que é nitidamente função do Poder Executivo. Né? Quantas operações policiais a polícia deve fazer aqui nos morros dominados pelo tráfico? Quantas? Sei lá. Né? Quantas ela achar conveniente. Né? Não, mas o ministro disse que durante a pandemia é 0, não pode fazer nem mais. Pelo amor de Deus. Isso é o ativismo judicial desenfreado. Nós temos esse problema aqui. Eles estão cumprindo bem o que o Gilmar Mendes falou na CNN, se não me engano, tem umas 2, 3 semanas, que ele falou, nós devemos governar bem o Brasil. Ele, né, acho que um sincerocídio que esclareceu muito bem o que nós estamos vivendo. Só falta o voto, doutor, né? Que é um detalhe insignificante. Voto. Para que voto? Para que voto? É uma mera formalidade. Isso que eu vou lançar a minha campanha, direta já. Queremos eleger pelo voto quem governa o Brasil. Doutor, coloque aí sua capa de vendedor, né? Respira e me convença a comprar o livro Inquérito do Fim do Mundo. Bom, como eu falei, em primeiro lugar, a importância de se fazer um registro histórico desse abuso, né, dessa violação aí desse poder desenfreado que o Supremo vem exercendo, né, a ponto de hoje você já ter pessoas que dizem claramente que quem está governando o Brasil é o Supremo Tribunal Federal. Então, você ter esse registro, principalmente num caso como esse do Inquérito do Fim do Mundo e do inquérito das manifestações supostamente antidemocráticas, que tem a ver com liberdade de expressão. Tá? A violação da liberdade de expressão não é o único abuso que o Supremo tem cometido, mas é um dos mais sérios. Tá? O que você está vendo aqui são jornalistas, são blogueiros, são parlamentares também, que estão tendo a sua liberdade de expressão violada. Tem um jornalista preso, pelo amor de Deus. Tá? Camila, já entreguei a idade várias vezes aqui. Eu cresci no regime militar. Tá? Eu não lembro, desde o final do regime militar, não lembro de jornalista preso por sua opinião. Tá? Então, esse tipo de poder sem freio que o Supremo vem exercendo, tá? Precisa ser documentado. E esse episódio do Inquérito do Fim do Mundo está documentado aqui. Outros episódios
também estão sendo documentados. Eu não posso dar spoiler, mas aguardem para breve, muito breve, né? Alguma coisa nesse sentido sendo lançada aí no mercado editorial. Mas, nesse caso específico do Inquérito do Fim do Mundo, você tem também uma questão que é a possibilidade, o foco do meu capítulo foi esse, né? De explicar para o leigo, né, aquilo que para o profissional do direito já é muito óbvio, que são as violações das nossas leis processuais, do devido processo legal. Não é? Porque o aspecto processual é muito importante também. Não é só o que a gente chama de direito material em si. Quer dizer, direito material é o sujeito que foi lá e praticou um homicídio, matou o vizinho, não é? Direito processual, e que deve ser punido. O direito processual é como ele vai ser punido. Né? Eu posso linchá-lo? Né? Não, linchar não pode, meu amigo. Né? Ele vai ter que responder a um processo. Pode ser um processo assim de um dia, eu já boto ele na cadeia no dia seguinte? Não, meu amigo, no dia seguinte não pode ser, só se ele foi preso em flagrante. Né? Senão você tem que decretar uma preventiva por ordem judicial, tem uma série de procedimentos. Né? E vem cá, precisa de advogado para defendê-lo? Não, né? Isso é bobagem. Não é bobagem, não. Precisa, né? Mas não precisa o advogado ter acesso aos autos, né? Precisa também, meu amigo, senão ele vai defender o sujeito como? Mas o que ele fez foi uma coisa horrível. Não, mas a questão não é essa. Pode ser uma coisa horrível, pode ser uma coisa menos horrível, ou ele pode não ter feito nada e está sendo acusado injustamente. É para isso que você precisa ter regras de processo que o Supremo atropelou no Inquérito do Fim do Mundo, né? Mas, para isso ser explicado, para quem não é da área jurídica, é preciso usar o que eu tentei fazer, não sei se eu consegui, uma linguagem didática, fugir dos termos técnicos, dar exemplos, fazer comparações. Né? Então, nesse aspecto também eu acho, nesse aspecto didático, eu acho que a obra é importante. Né? E estamos aí nos primeiros lugares, aí, hein? Por coincidência ou não, depois da prisão do deputado, nosso livro está aí dos primeiros. Estourou a venda. Eu gosto de todos que estão aqui, da pessoal que escreveu, são pessoas totalmente capacitadas. Ótimos. São todos ótimos. Totalmente capacitadas, com nome e tudo. Mas os melhores... Com exceção do locutor que vos fala, os outros são todos assim... Time de primeira, seleção. Eu que entrei ali fiquei ali no banco, na última hora me escalaram. Não, os melhores capítulos é o do senhor e do doutor Márcio Tila. Obrigado. Por conta do conteúdo histórico. Márcio, sensacional. Doutor, como que o pessoal te acha? Eu quero seguir o doutor. Onde que o pessoal acha? Há alguns anos que eu estou no Facebook, tenho lá uns 26, 27 mil seguidores, né? E agora eu estou me aventurando... Doutor, para de denunciar a sua idade. Eu estou no Facebook. Não, é que agora eu estou me aventurando no Twitter. O Twitter, para mim, é um pouco mais difícil, porque os meus textos tendem a ser um pouco mais longos, né? Eu faço uma análise do ponto de vista jurídico sempre voltada para o leigo, então tem que ser uma coisa mais... Mas, enfim, eu estou também me aventurando lá no Twitter, estou com 15 mil seguidores e... Facebook é Marcelo Rocha Monteiro e Twitter é @Marcelo Rocha Mon, MON, acho que é isso. Pessoal, aqui na caixa de informações. Então, aqui na caixa de informações vocês vão ter o link para comprar o livro e as redes do procurador, tá bom? Doutor, muito, muito obrigada por ter aceitado fazer essa resenha comigo. Eu que agradeço, Camila. Sempre uma alegria participar aí desses programas tão úteis, tão importantes que você faz. Tá? Pessoal, deixem aqui para mim, like, compartilha, comenta, me digam o que vocês acharam, que a gente traz o professor e doutor novamente para explicar se algo assim ficou uma dúvida. A gente traz ele de novo, porque ele é gente boa e sempre atende a gente. Fiquem todos com Deus e até mais.